chegaram até agora, este terceiro painel tem dois objetivos. O primeiro é ouvirmos um bocadinho, e as pessoas que não estiveram no workshop técnico saberem um bocadinho do que é que falaram, e as pessoas que não estiveram no workshop de pais terem também uma luz do que foi falado. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é tirarmos aqui algumas ideias, algumas linhas de orientação que depois nós faremos chegar à Câmara Municipal de Sintra com algumas propostas de atuação na tentativa de resolvermos esta problemática. Se calhar começa aqui pelo grupo dos pais, pode ser. Digam-nos o que é que aconteceu. Não, nós tínhamos pais, se calhar, de várias gerações, acho que posso dizer isto, porque havia pais mais velhos que tinham filhos mais velhos e já tinham filhos também muito mais novos, e havia pais mais novos, mas de um modo geral eu acho que se unificava um bocadinho a forma como pensávamos ou como estávamos atentos aos nossos filhos e como consideramos isso importante, a participação na vida dos filhos e a participação junto das escolas também e das instituições, outras que eles possam frequentar. Como achamos importante também, depois da reflexão que fizemos, que existe, e isto é uma característica da escola por ser escola, não é? Que é, existe um período de tempo que é longo entre acontecer alguma coisa na escola e os pais saberem em casa, não é? E às vezes este período, e quando os pais podem fazer alguma coisa, ou é a altura quando tomam conhecimento e vão atuar, já não é contingente, já não é na hora certa. E às vezes não tem que ser, porque até há problemas que são da escola e que devem ser resolvidos na escola, e há outros que evidentemente podem ser resolvidos em casa, mas sempre com a colaboração e com o conhecimento dos pais. Por isso achamos todos que é essencial melhorar a comunicação entre a escola e os pais. E até mesmo entre a escola e aqueles pais que estão mais longe da escola, porque existem muros altos de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Portanto, tem que se encontrar aqui uma forma de procurar também incentivar e encontrar um meio caminho para procurar os pais que não participam nestes eventos e que às vezes são aqueles que mais... Tem alguma sugestão enquanto pais do que é que acham que poderia resultar para tentar melhorar esta comunicação entre escola e pais? Tem alguma sugestão, alguma orientação? O que é que acham que facilitaria? Eu acho que todos os pais foram, não foi dito exatamente assim desta forma, mas acho que foi isso que eu percebi. Todos os pais que ali estavam ou tinham participado ou participavam atualmente no movimento associativo de pais. E todos eles consideraram isso fundamental, que a Associação de Pais é uma instituição que faz parte da escola e dos alunos, e é o elemento primordial aqui, se calhar, de comunicação e que faz a ponte entre as duas coisas. Por isso, as associações de pais têm de ter aqui um papel, se calhar, mais ativo e mais participativo, e têm que ser mais consideradas, sobretudo, porque os pais têm contribuições muito importantes e relevantes e pertinentes e às vezes algumas soluções. Portanto, passa muito pelas associações de pais. Acho que é isso. Okay. Sofia, alguma coisa que queira acrescentar? Gostei principalmente da partilha que tivemos. E tal como, e começámos por falar nisso também, tal como nas escolas, nas reuniões de pais, estão sempre presentes aqueles pais que menos precisam. Acabou por ser ali também, não é? Todos os pais que tivemos ali, têm fatores extremamente protetores. Portanto, seria o passar um bocadinho esses fatores protetores àqueles pais que não conseguem chegar. E ser talvez essa tal ponte, e através das associações de pais, fazer essa tal ponte para aqueles pais que não conseguem chegar à escola por N razões, não só por não quererem ir, mas o porquê de não quererem ir. Acham que poderá, é uma pergunta, um bocadinho por sua opinião, enquanto mãe e enquanto técnica nesta área, acham que de certa forma o facto daqueles pais que nós identificamos como aqueles que precisam, não é? Porque nós fazemos esse julgamento e chegamos a essa análise, não se sentirem tão próximos da escola é exatamente porque normalmente todos os contactos que vão da escola são a dizer as coisas que o filho fez e deixou de fazer, são eles próprios muito negativos.
acham que isso não terá uma influência enorme no tal desligar do vínculo do pai da criança que precisa para o outro? É uma pergunta. É uma escola um bocadinho punitiva, não é? Às vezes nós podemos cair, não sendo essa a intenção, não é? Eu acredito que não é. Acaba por, na prática, acontecer assim um bocadinho, não é? E às vezes não podemos ser julgadores, não temos que ser julgadores com os outros pais, mas também somos, não é? E eles também precisam de ajuda, se calhar, não é? Eu não preciso, eu só estava a perguntar, não é? O que é um facto é que às vezes até nas próprias reuniões de pais nós temos sempre a necessidade, a noção de que se calhar aqueles pais que lá deveriam estar, não estão. E se calhar, digo, estes meus se calhar são exatamente isso. São assunções, são conjunções. Se calhar eles não estão lá precisamente porque toda a comunicação que lhes vai ser feita em português não vai ser propriamente a mais positiva delas todas. Não sei. Se calhar essas justificações. Sim, eu lembro de si. Houve um pai que estava lá que disse uma frase que eu acho fantástica. Que é, se todos os pais de uma escola derem 1 hora por ano da sua vida a um movimento associativo das suas escolas do seu educando, garantidamente teríamos melhores escolas. Uma coisa. Todos nós. Eu faço parte das associações de pais. Como que tive que pedir autorização à minha filha mais velha para ir para agora, porque ela tem um espaço dela e deixou, vou para a outra também. E é o meu tempo. E olha que eu tenho uma vida. Muitas vezes estou sozinha em Portugal com 2 filhas, não é que isso que deixo. Porque a escola, eu preciso da escola para formar academicamente as minhas filhas. Mas a escola precisa de mim para formar uma sociedade. E estamos uns para os outros. Esses pais que dizem que são aqueles que não vão às reuniões. Ainda ontem eu tive a maior decepção da minha vida como elemento da Associação de Pais. Numa escola de 1.100 alunos, tivemos uma Assembleia Geral, onde estávamos 30. E se calhar a maioria eram os da Associação de Pais. Não. A maioria eu devia dizer. Já agora isto aconteceu. A maioria era do 5º ano, isso é verdade. Normalmente eu costumo ir Pronto, e isto a mim preocupa-me. E também tive um diretor de agrupamento a dizer que nas reuniões com os diretores de turma tinha sido o ano onde menos pais tinham aparecido dos últimos anos em que ele está à frente da direção. Isto preocupa-me como mãe, como é óbvio, não é? Estou numa escola que eu acho que é uma escola de exemplo. E as classes sociais até não é possível. E as classes sociais não são. Mas há aqui temos um quadro que eu lanço, e assim, isto foi um trabalho que foi feito em um distrito, em Leiria, enquanto eu estive numa associação de pais. A nível do secundário, portanto, tínhamos até ao 9º ano, em que se fez um trabalho, a Associação de Pais fez um trabalho de educar ou de sensibilizar para os direitos e deveres que os encarregados, pais encarregados de educação têm, que muitas vezes são desconhecidos. Isto é, houve da parte da Associação de Pais em criar, portanto, momentos em que se fez, portanto, reuniões com quem queria estar, portanto, elas eram divulgadas por toda a comunidade escolar, e tentou-se criar a seguinte dinâmica de pequenas ações de sensibilização do direito e dos deveres do pai do encarregado de educação. Muitas vezes são desconhecidos pelas próprias pessoas. As pessoas não sabem que podem participar num conselho de turma, não sabem que podem participar através da Associação de Pais num conselho geral de uma escola. Fazendo esse trabalho, talvez consigam chegar a mais pais, porque, entretanto, isto vai passando de palavra por palavra, de pessoa por pessoa, a ponto de resultar no seguinte: das 30 turmas que tínhamos na escola, de criarmos também, depois dessa sensibilização, de haver esse contacto com esses pais, por sua vez, depois eram representantes, alguns deles se voluntariaram para serem representantes de pais na sua própria turma. Criámos depois a ligação com a escola e com os professores, de todos os períodos. Portanto, isto uma vez por período, havia reuniões com o representante dos
dos professores da escola, dos diretores de turma, com os representantes da turma e com os elementos da Associação de Pais, para discutir os problemas que existiam e arranjarmos soluções em conjunto. Isto funcionou durante 4 anos, os anos em que esteve na associação, enquanto esteve aquele grupo a trabalhar com aquela associação. Isto depois funciona um bocadinho ao sabor das pessoas que vão e que vêm. As metodologias até podem existir e os procedimentos ou as estratégias existirem, mas depois depende da boa vontade. Quem está, de facto, nas escolas, no movimento associativo de pais, está de boa vontade. E, portanto, o tempo é muito pouco e às vezes escasso, mas às vezes há coisas que resultam. Isto era, por exemplo, uma das estratégias que resultou. Não sei se poderia ser a pensar no futuro. Grande parte das dinâmicas dos projetos e das iniciativas que partem com a cooperação, com o envolvimento e com o sentido de identidade, normalmente elas vão a bom porto. Aquelas que nos são impostas, normalmente acabam por não correr tão bem quanto isso. Okay? Certíssimo. Mais alguém dos pais que queira partilhar alguma coisa relativamente? Sim. Sim. Só agora acrescentar uma coisa que também foi falada. E outra que acho que é importante, não falámos, mas é não preciso falar. Mesmo que se fosse, era importante a parte da formação de professores. Ou seja, equipar os professores com ferramentas pedagógicas para poderem dirimir os conflitos. Não falo nos cursos que eles têm, muitos têm de mediação de conflitos e disto e daquilo. O mais importante do que os cursos é saber, não estou a falar de competências de professores, pelo contrário, respeito os muitos, mas também são culpados do bem e do mal. Acho que tenho encontrado muitos professores com formações muito amplas, mas o que eu costumo perguntar é o que é que eles fazem com aquilo que sabem. Não aquilo que sabem. Muitas vezes, o importante é isso, é que o nível de entrada e o nível de saída das formações desses cursos que não é avaliado. Frequentam cursos porque dão créditos. Isto agora é uma crítica. Ó Luís, não nem ninguém foi. Não, repare, mas eu assumo, de algo durante muitos anos e assumo, é uma área que me é querida. Agora, é importante, porque os pais hoje em dia, os professores hoje em dia, se eles não estiverem bem, os nossos filhos também não estão. Não queremos ir por aí, porque isso é uma afirmação que temos. Temos aqui ver o que é que não funciona bem e o que é que pode ser melhorado. Independente da autoridade que eles não têm, deviam ter, quer dizer, isso é outro ponto que nós nos temos batido bastante movimento assim. Mas é que era importante equipá-los com formação, que já não é pedagógica, já é mais andragógica do que pedagógica, equipá-los com formação para saberem dirimir estes conflitos dentro da turma, porque eles neste momento estão a ter um bocadinho um papel de não conseguirem resolver os problemas e fazerem aquilo que há bocadinho chamámos de fazerem queixinhas através das cadernetas, através de diversas maneiras, quererem envolver a família para resolver conflitos dentro da sala de aula. É um grito de alerta também deles, porque não conseguem resolver pelas dimensões das turmas. Os problemas nós sabemos quais são. Mas eu pensava por aí, os cursos de dirimir conflitos, que lhes são dados, se fossem mais abrangentes, se não fossem olhados, como estão preparados para dar formação, para as pessoas terem uma formação em termos pedagógicos, gestão de conflitos, para crianças de há 20 ou 30 anos. Portanto, esses cursos estão desadequados à realidade que as pessoas hoje em dia têm dentro da sala de aula. Por isso é que, por muita formação dessa área que eles tenham, acabam por não conseguir dirimir, porque a formação que tiveram não se adequa ao momento, ao que hoje se está a viver com uma rapidez muito grande. E nisso o Ministério da Educação está perfeitamente atualizado e é pena não haver regulação. A parte dos professores, a parte que eu acho que era importante, que convinha, e da responsabilidade também minha e do movimento associativo, acho que tínhamos que começar, que há bocadinho também se falou, a haver algum marketing para tentar denunciar, porque tudo passa pela denúncia primeiro, ter consciência de que o problema existe, o problema muitas vezes não haver consciência. No exagero que existe na comunicação social, nos jornais, que só vemos crimes e violência. Até por simpatia, aquilo é normal e, como já foi falado, torna uma certa insensibilidade perante essa violência. Sabe, depois de telejornais e tudo, como há pouco foi, mais telenovelas, só se vê violência. E é difícil para nós pais também conseguirmos depois dizer que aquilo não se faz, mas eu vivo com isto todos os dias, ao almoço, ao jantar, durante o dia.
Portanto, acho que era uma altura de o movimento e as associações empenhadas na educação começassem a denunciar o que é crime, expor dessa maneira as nossas crianças, nós próprios, que acabamos por tornar-nos insensíveis a isso, expô-los a tanta violência, é um exagero. Devemos ser o país do mundo que mais comunicação faz. Há bocadinho uma mãe dizia que já há estudos internacionais que Portugal é um case study pelo exagero que fazem nos telejornais em termos de duração e em termos de violência. Nada de bom nos é transmitido. Como é que podemos dar um exemplo de comportamento bom quando tudo o que lhes é mostrado é mau? Portanto, acho que é um ponto importante nós começarmos a mexermos nessa área. Chamar a responsabilidade de quem tem responsabilidade e molda mentalidades. Sozinhos também não conseguimos fazer nada. Temos que envolver a comunidade e tudo, a sociedade em si. E estava-me a lembrar agora de uma forma de chamar os pais à escola. Há bocadinho não me lembrei. Em vez de os chamar porque o menino gritou na aula, ou que olhou para trás, ou que perturbou o normal funcionamento da aula, chamar os pais à escola, mas uma vez por período, e os professores criarem elogios públicos, louvores e prémios, incentivos aos alunos. Então, chamar os pais à escola, o senhor venha receber um prémio que o seu filho ganhou por ser o melhor aluno da turma tal, durante o ano. Porque um pai que seja, uma mãe que seja chamada à escola só pelas coisas negativas, afasta-se da escola. E quando se chama para outras coisas que é preciso intervir, ele nem vai, porque cria um hábito de não ir lá à escola. Se calhar era bom chamá-los, não só para dizer mal do filho, ou para fazer queixinhas, porque normalmente é o que se faz, mas chamar os pais para venha cá, o seu filho foi o melhor aluno da turma, é um aluno que é uma maravilha, colabora com o professor, intervém, venha cá para publicamente receber este mérito que o professor entendeu dar ao seu filho. Que é mútuo, tanto do professor como do E chamá-los à escola pela positiva. Até esquece desse desafio. Vou só colocar uma questão. Porquê só o melhor aluno? Pronto, exato. A partir daqui podemos desenvolver. Não é? Chamá-los Porquê que é sempre o melhor aluno? Chamarem os outros pais, não é os pais. Sim. Para mim não faz sentido ser o melhor aluno. Eu falei sem meditar sobre isto, eu não tive a estar crianças. Chamá-los pela positiva. Sim, pelas características individuais e positivas de cada um deles, mesmo que não tenham o desempenho escolar, mas todos Por um mérito que conseguiu, por exemplo, estar numa equipa de ambiental, um grupo verde que ajuda a limpar a escola. Esses miúdos com dificuldades de aprendizagem precisam desse realce. Estes miúdos, nós que somos adultos, Nós também desses realces, precisamos não é? desses reforços positivos. Fala-se muito do bom aluno. E os outros? Isso falta um bocado. Pai, pai ou vai responder? Ok, sim. Vou dar uma sugestão. Ainda há pouco, houve alguém que falou, portanto, isto quando tivemos, se não me engano, na mesa redonda, houve alguém que falou, e eu suponho que era alguém que era decente, em termos de expressão dramática nas escolas, que Está ao seu lado. O mundo é irónico, não é? O universo é engraçado. porque assim, nem todas as escolas têm um chamado grupo de teatro, outras têm, por exemplo, eu falo no caso da minha filha, que até pertence ao grupo de teatro, só porque o que acontece? Quem é que está à frente do grupo de teatro da escola? Uma professora que tem milhares de reuniões e montes de coisas dessas para fazer que os professores agora têm que fazer obrigatoriamente. Logo, muitas vezes falta o tempo e eles até mesmo aqueles que foram lá porque gostam, porque acham interessante, até mesmo esses não conseguem ter uma vez por semana a tal expressão dramática, e eu concordo muito que isso ajudará imenso em termos de emoções, até será uma boa forma, porque havendo muitos miúdos, os chamados miúdos problemáticos que estejam dentro dessa expressão dramática, chama também, com certeza, pais familiares à escola, porque dessa forma vão apreciar o trabalho que eles fizeram. Portanto, acho que é uma boa sugestão para se conseguir chamar, então, talvez aquelas pessoas que vão lá menos aproveitar, através dessa expressão dramática, passar algumas mensagens nesse aspecto, por exemplo.
E acho que é importante, nós falamos muito em miúdos problemáticos, é importante perceber que na escola há de tudo. Há miúdos problemáticos, há funcionários problemáticos, há professores problemáticos, há pais problemáticos, portanto, nós andamos aqui todos a tentar gerir uns aos outros mutuamente. Muito problemáticos, Claro que somos, claro que somos. Grande parte deste congresso, apesar da minha tentativa contrária, tem sido focada na negativa. Portanto, nós somos todos muito problemáticos e somos todos muito negativos. Mas temos fé, não é? E estamos aqui a tentar inverter as coisas. Ao contrário, porque aquele professor, que há bocado que eu esqueci-me do nome, não queria ter esquecido. O interveniente que falou depois da doutora Fabrícia Pedro, que diz que a escola não forma valores. Eu tenho que dizer que estou contra. Eu pertenço, eu orgulho de uma escola, não sei se está aqui alguém da minha escola, mas acontece, que forma valores, pessoas e atitudes e afetos. Afetos acima de tudo. Atenção. A nossa escola, a minha escola, a escola das minhas filhas, é uma escola com E grande. Há bullying? Há. Eu conheço, nós estamos a trabalhar nele, não com muito sucesso. Há situações, o diretor do agrupamento já pôs a vida em causa, por causa dele, fora da escola, mas há escolas com valores, com atitudes, com pessoas e com afetos. Há escolas que formam crianças que ainda hoje lá vão e têm lições de vida naquela escola. Começou aqui atrás, continua no fundo da rua. Eu sei que existem escolas com E grandes. Sim. Mas existe lá bullying. E temos problemas na escola. Não é a escola perfeita. Não é de forma alguma. Temos professores bons, temos professores maus, temos professores que nos dão dores de cabeças horrorosas. Estamos a criar estratégias para responsabilizar professores. Estamos a criar estratégias. A direção está a criar. Nós vivemos, a nossa Associação de Pais, vivemos a escola. Por isso falamos no nós. Nós temos de ser a escola um todo. Nós temos de ser um todo. Tentamos não ser a EB1, a EB23, tentamos ser uma escola. Legalmente temos que ter 2 associações de pais. Mas há escolas, existe o bullying lá dentro, nós sabemos que está identificado. Como é que nós vamos chegar aos pais que não vieram aqui hoje? Os que estão aqui são aqueles que já identificaram que o problema existe. Os que não estão, e como é que nós vamos chegar a eles? É isso que nós queremos aprender e é isso que vocês nos querem, ou podem, ou tentam ensinar. É se calhar aquilo que aquela mãe dizia, é as ações de sensibilização, mas que se calhar temos que ser nós a ir ao encontro deles. E não podemos esperar que eles venham ao nosso encontro, se eles não vêm. O Arthur disse aqui uma coisa muito interessante hoje de manhã, que era os jovens quando têm problemas têm de se dirigir aos outros jovens, porque não há ninguém que perceba melhor aquilo que eles estão a passar, a não ser um outro que está na mesma situação. E relativamente aos pais e à nossa postura um pouco enquanto técnicos, o nosso papel não é ensinar nada a ninguém. O nosso papel é efetivamente fazer refletir, pensar, vamos ver o que é que para nós faz sentido, porque tal como em relação a um jovem não há ninguém que entenda melhor, não há ninguém que entenda melhor o que um pai está a passar do que um outro pai que está na mesma escola e que tem a mesma situação e que passa todos os dias pela mesma ansiedade. Estamos de acordo, não é? E sim, a nossa escola é muito negativa. Nós somos muito negativos e tudo isso se reflete e estamos continuamente expostos a modelos desviantes, a comportamentos terríveis, a uma carga negativa tremenda. Se nós mudássemos a forma como nós encaramos isto, não é? Temos um pneu furado, meu Deus, que horror, temos um pneu furado. Olhem que fantástico, temos 3 que estão bons, não é? E tudo isto, ao longo, podiam-se ter furado os 4. E tudo isto ao longo de um tempo faz uma diferença gigante na nossa vida. Só que nós não somos formatados para sermos positivos. Nós castigamos, maioritariamente, é mais fácil castigar do que recompensar. Nós partimos do pressuposto que é mais fácil educar uma criança com autoridade e obrigatoriedade, porque para nós, por vezes, se calhar, nos sentimos inseguros em procurar uma cooperação. Isto são linhas gerais, okay? São traços gerais, apenas e só. E é importante nós percebermos que tudo isto está a ter uma influência enorme nos nossos miúdos no dia a dia.
em nós, neles. Eu às vezes costumo brincar. Lembrem-se que um dia nós vamos ter 50, 60, 70, 80 anos. Não é? E estamos a transmitir a esta geração como é que nos amamos, como é que nos cuidamos e como é que nos respeitamos. Não se esqueçam disso todos os dias. Porque todos os dias nós estamos um passo mais perto do dia em que tiverem que nos meter num lar. Brincando um pouco com a situação. Fim, posso passar aos nossos técnicos? Posso? Isabel e o seu porta-voz, diga-me o seu nome. Fernando, não era? Fernando, sim. Bem, boa tarde. O nosso painel, o nosso workshop foi muito enriquecedor, muito participativo e andámos aqui em torno, em primeira instância, do que é uma família disfuncional. Tentámos, eventualmente, criar aqui ou arranjar aqui um padrão e não chegámos a conclusão nenhuma, não é? Aliás, a Isabel começou logo pela família sagrada e fomos logo em sentido. Ficou tudo disfuncional logo à frente, não é? Ficou tudo disfuncional, mas é um facto é que funciona para um ou funciona para outros. Há aqui, de facto, algumas ideias que nós temos que aceitar e temos que reconhecer a necessidade de algumas regras. Pronto. Em torno desta discussão, centrou-se em torno destas questões. Depois, abordámos também um pouco o que tem sido a perda da autoridade, quer dos pais, que depois se reflete na escola, da criança, não é? Parece que há também, de algum modo, as entidades responsáveis também cooperam um pouco em passar essa ideia, o prémio que as famílias muitas vezes dão à criança por alguma falta de atenção, tempo, porque também reconhecemos que, de facto, a vida das famílias não é fácil, não é? Aliás, depois passámos para a sua participação na escola e, de facto, quer dizer, é difícil. As nossas crianças hoje em dia vivem em média 8 horas, alguns 8 horas e meia, o meu filho mais novo está lá 8 horas e meia na escola, portanto, e de facto estão entregues a nós e as famílias também, concordo, e até pegando na palavra daquele não é? Muitas vezes também focámos aqui o facto das famílias serem chamadas muitas vezes pelos pontos negativos, mas também já é uma situação que nós já começamos a equacionar na escola relativamente à necessidade de trazer os pais pelo positivo, quando podem, porque de facto reconhecemos também que esta questão de culpabilizar as famílias também se vai esvanecer um pouco, porque a vida é difícil, saem às 8 da manhã, deixam o filho na escola, depois muitas vezes voltam, alguns nem sequer veem os filhos, há situações dessas e nós sabemos, portanto, isto torna este trabalho necessário de articulação entre a escola e os pais e as famílias complicado e difícil de se chegar a uma plataforma de entendimento e de cooperação real. As coisas aparecem pontualmente, pronto, faz o que se pode nesse aspecto. Por outro lado, depois tivemos a questão de a impossibilidade de nós estabelecermos, de tentarmos mostrar modelos às crianças também, outra questão técnica, a doutora Isabel sabe muito melhor isto que eu, mas a liberdade e não, cada vez estarmos mais cientes que os modelos que as crianças adotam têm essa liberdade, podem ser pai, mãe, eventualmente têm uma amplitude de escolha que nós muitas vezes não controlamos. Por outro lado, também estão sozinhos e fazem essa autorregulação na escola, o que os deixa um pouco desprotegidos. Por outro lado, também, isso é consensual, parece-me que foi consensual, que é a moda de estar-se neste momento, e na opinião da doutora Isabel e na minha também, vai trazer consequências a médio e longo prazo, relativamente à moda que há em dar grande privilégio ou grande incidência no domínio cognitivo, não estando a abandonar o emocional. Isto leva-nos para uma discussão que, eventualmente,
vai-nos trazer não um desenvolvimento global, mas problemas futuros que a médio prazo vão-nos trazer consequências. Relativamente à discussão, não conseguimos chegar a propostas. Não conseguimos chegar a propostas concretas. É facto que pareceu-me que a doutora Isabel estava muito mais informada do que nós relativamente a essa questão. Há programas que efetivamente já mostraram alguma eficácia junto na comunidade escolar, que não estão a ser postos em prática, não é? E que há outras questões que são desenvolvidas sem haver uma avaliação real do que se pode, do que vem, quais são as consequências e quais são a intervenção desses programas. Propostas. É assim, posso dar a minha opinião, claro, se a plateia me permitir. É assim, não há dúvida que esta crise da autoridade das famílias e que depois reflete na escola, porque também foi alvo de discussão que... Mas porquê que a crise da autoridade... Expliquem-me melhor a questão da autoridade, porque eu tenho um problema com a palavra autoridade. Porque o ser agente foi-se embora. Já estava aqui um agente da autoridade. Da autoridade, foi-se embora. Expliquem-me um bocadinho a questão da perda da autoridade. O que é que estamos a falar concretamente? Porque eu não estava aqui. É assim, é consenso geral que as crianças têm que ter um farol. Certo. Eles têm que saber que... Sem dúvida. Não é? Eles têm que saber que aquela pessoa sabe mais que eles. Uhum. Têm que saber. Portanto, eles... E não podem... E há que as crianças e os jovens terem esse farol. Não esse modelo, mas esse farol. E têm que respeitar isso e tem que haver esta diferença, não é? O professor está lá e é o professor que sabe. Esta questão aliás, também da opinião da doutora Isabel, da negociação, é a negociação até determinado ponto e até o que o professor que está lá e que é o adulto que sabe, não é? E tem que convencer a criança e os jovens que ele sabe mais que eles, porque é adulto, viveu mais, tem outras experiências e tem um curso, não é? Então, ao fim e ao cabo, foi formado para isso. Eles têm que saber isso. Mas é preciso autoridade. É uma autoridade reconhecida. É uma autoridade que tem que ser reconhecida, não é? Não estamos aqui a fazer de uma autoridade imposta. Não estamos a falar do nível. Estamos a falar de autoritarismo. Exatamente. A tal diferença. A autoridade, depois não há autoritarismo. A autoridade, na minha perspectiva, joga muito bem com respeito. Eu acho que estão ao mesmo nível. E eles têm que saber, têm que ter respeito que reflete na disponibilidade que eles têm de aceitar o que aquela pessoa vai dizer, porque eles reconhecem a autoridade ao mesmo que joga aqui um pouco com respeito. Portanto, é esta, de facto, exatamente, claro. Já agora, eu uma vez fui a uma formação escritor que escreveu um livro Ser Bom Aluno, bora lá, dizia uma coisa que era... Jorge Cardoso, não é? Sim. As crianças, quando estão em casa, se ouvem os pais a dizerem aquele professor é isto, aquele professor é aquilo, eles acabam por estar a desautorizar o professor perante a criança. Mais tarde, a criança já não vai ver o polícia e outras pessoas com autoridade. Vai ver que também pode... Eu queria acabar relativamente àquilo que nós já estamos a falar, que veio muito do que são os nossos dirigentes, não é? O que é feito quase há uma década sobre o que é a função, o papel que o professor tem na sociedade. Tem sido denegrido, e vocês sabem, é público, é todos os dias, é a desvalorização. Não é só do professor, é uma desvalorização generalizada do trabalho. E o trabalho que nós
que nós todos temos nos nossos locais está altamente desvalorizado neste momento. E isso reflete-se muito porque é um sítio que é muito sensível, a escola. Sim. Nós temos o que temos, efetivamente, manter o que é o essencial da escola, para além do trabalho que se reflete no ensino-aprendizagem, não é? Neles aprenderem, isso é inequívoco, não é? Escola é trabalho, trabalho dói. Portanto, escola é trabalho, mas é muito também valores que são passados. Se me disser, eu há bocado estava a ouvir aquela senhora que dizia que a escola dela ensina valores. Todas as escolas tentam ensinar valores de alguma forma. A escola dela é a escola de nós todos. Nós todos. Aquela é a nossa escola. Não é assim, nós fazemos só àquela. Todos nós tentamos isso. Cada vez temos menos tempo, porque as tarefas que nos são dadas muitas vezes pouco têm a ver com isto. E há uma desvalorização desse trabalho que muitas vezes depois passa negativamente relativamente ao papel do professor. Mas tentando puxar aqui um bocadinho para o positivismo, acham que conseguiriam definir alguma, pensar aqui ainda que um bocadinho utopicamente, mas numa proposta para que se tentasse pôr em prática? Pode pensar ajudar a multidão. Pessoalmente, não é? Pessoalmente, acho que, quer dizer, o poder local, hoje em dia, nos tempos presentes, cada vez tem mais influência no que é o crescimento e o desenvolvimento da escola. Só, de facto, em colaboração com as escolas, ter capacidade para colocar recursos humanos capazes de resolver aqueles problemas que nós não conseguimos resolver. Porque, na minha opinião, a escola, se tivesse alguma, tão propalada, autonomia, resolveria muitas questões. Se nos dessem a capacidade de afetar os recursos humanos, mobilizar os recursos e geri-los à nossa forma, de certeza que isto tudo correria melhor. Agora, face ao que é a regulamentação e o que é uma centralização do que é este trabalho de gestão de recursos humanos, recursos materiais, recursos físicos, é difícil porque cada vez eles são menores e as tarefas cada vez são maiores. Isto reflete-se num empobrecimento do que tem sido a escola. E não pode acontecer, não é? Quer dizer, relativamente, depois contrariar esta questão do que são os resultados, do que são as metas, do que são determinado tipo de questões que nos são impostas superiormente, não há muito espaço para conservar o que é o padrão cultural de cada escola. E esse padrão cultural cada vez se vai degradando mais por falta de intervenção dos próprios agentes educativos. Só com ajuda exterior, e eu garanto-lhe que, porque já vivenciei isso, quando se trata de uma questão de sobrevivência, normalmente nós unimos-nos todos. E garanto que se nós nos unirmos todos e houver a capacidade de mobilizar recursos de várias natureza, nós conseguimos ultrapassar determinadas questões, muitas vezes problemáticas. Portanto, não sei, eu estou a dizer que ela deve ter deixado qualquer coisa de fora. Eu queria felicitá-lo e agradecer-lhe porque acho que fez um resumo fantástico. Agora, nós ficaríamos aqui, eu pelo menos ficaria, porque tudo isto levanta uma série de dúvidas e, obviamente, nós nunca teremos certezas absolutas e eu gosto sempre de deixar precisamente a incerteza, porque acho que isto é que nos leva a pensar. Duas coisas. Esta questão, eu percebo que a questão do autoritarismo e da autoridade é uma confusão. Eu agora estava aqui a pensar porque é que é esta coisa, esta necessidade do envolvimento dos pais na escola. Qual é o objetivo? É que para mim tem limite a intervenção do pai na escola. E um limite muito bem definido, porque a escola é do domínio dos professores e dos alunos também, que também têm lá uma função. Mas o que é que os professores querem com os pais na escola e o que é que os pais querem ir fazer à escola? É que os pais não podem ir à escola dizer aos professores como é que eles lidar com os meninos deles. Porque isso eles fazem lá na casa deles, porque aqui é a casa dos professores
E as colegas querem uma visão positivista, que eu não sigo muito estas orientações, mas eu tenho esta visão positivista, que é assim, a maior parte das pessoas não são doentes mentais. E a maior parte das pessoas sabe mais ou menos gerir a vida, mais ou menos, pronto, às vezes temos uns percalços, umas coisas, mas é assim. Mas andamos cá, isto é uma experiência. Ninguém vai chegar ao fim, ou melhor, nós quando chegarmos ao fim, se calhar pensávamos agora é que estava mais pronto para começar a viver. Já tinha a questão é, eu acho que os pais têm que ir à escola só por uma razão primeira, que é mostrar aos filhos que a escola é um sítio válido e que interessa participar naquilo porque aquilo é bom para eles, para os filhos deles, e é bom que se tenha cultura, é bom que se aprenda coisas, é bom que se alargue o leque de relações na nossa vida, e a escola é um sítio preferencial para isso. Os pais, quando não vão, estão a transmitir aos filhos uma desvalorização. Não interessa nada ir para lá, que não me interessa nada ouvir o que é que eles têm para dizer. E aí está implícito uma desvalorização, e aí é que está a estragar a coisa. Agora, os professores, na minha opinião, não podem esperar, nem podem ir dizer aos pais como é que devem fazer lá em casa, porque sabem fazer em princípio na casa deles, não sabem fazer do universo todo dos pais da escola. E aí era preciso um trabalho de compreensão, e imagino que trabalhar pais de 30 alunos, os professores não têm, nem podem ter capacidade para isso. Depois acho que não se pode estar a exigir mais aos professores. O pai que me perdoou, acho que sim, o enriquecimento do conhecimento. Eu também gostava de fazer formações numa série de áreas, não tenho tempo para tudo. Não se pode pedir aos professores que vão tirar cursos de psicologia e de mais terapias familiares e de gestão de conflitos e de não sei o quê. Em princípio, enquanto ser humano, os professores sabem mais ou menos gerir as coisas, uns melhores, outros piores, uns têm mais sensibilidade, outros têm menos, uns estão mais deprimidos, infelizmente, que os contextos não são facilitadores, de facto, mas em princípio nós temos que confiar um bocado nos professores. Não é, senão daqui a pouco, é que a nossa cultura, de facto, como disse a doutora há pouco, é muito disto, para já é uma cultura muito expiatória, vamos à procura do culpado, quem tem culpado disto, em última instância o governo é bom porque a gente está bem, são culpados de tudo, isso eu também acho que são culpados de muita coisa, mas faça o que eles fazem, vamos lá tentar que isto seja o melhor possível, não é? Agora, e nós temos parte ativa, e não podemos ser só reagentes, não é? Nós a partir de determinada idade, e que como eu vos expliquei há pouco, nem é determinada idade, eu agora tenho andado a pensar mais nisto, o bebê é um agente do meio, logo, porque os bebés nascem com temperamentos diferentes, portanto é agente. Há pouco ali aquela colega falava-me que tem duas meninas gêmeas que são completamente diferentes, portanto cada uma delas é uma agente na relação com a mãe a obrigar a mãe a relacionar-se de maneira diferente com uma e com outra. Portanto, desde cedo nós somos agentes, não somos só reagentes. Agora, eu acho é que os limites é que têm que ser muito bem definidos na nossa cabeça. Eu acho que os pais têm que ir à escola para dar a ideia aos filhos de que aquilo é um local importante, favorável para o desenvolvimento deles, não é? Para ir dizer aos professores como é que os professores têm que lidar com os meninos deles. Porque quando vocês dizem assim, e perdoem-me os pais que estão aqui, que são de certeza os mais atenciosos, mas eu também desconfio de vocês. Estes que querem sempre andar lá metidos na escola, é para fazer o quê? É para dizer aos professores o que é que os professores têm que fazer? É que eu não concordo com isso. E se eu fosse professora, impunha os limites muito bem definidos. O pai sabe o que fazer com o menino lá em casa, espera-se. Aqui o professor também sabe. É evidente que pode haver uma discussão, porque o pai dá alguma informação mais que o professor não tem, portanto, eu estou só a ser mais rígida para balançar aqui um bocado, para nós não termos estas ideias fixas de que os que vão à escola é que são bons, os que não vão, são os que não gostam dos filhos e que não querem não sei o quê, que não sei o quê. Nós também sabemos que, por causa desta cultura muito expiatória, de onde é que está o culpado, muitas das vezes, quanto mais culpados os pais se sentem, quanto mais acham que são mais pais, têm que arranjar um bode expiatório e vão lá à escola e dizem: você é que não sabe ser bom professor, porque assim alivia a minha culpa, eu tenho que a pôr em alguém, não é? E quando são os professores que pedem ajuda a uma turma inteira, aos pais, uma turma inteira, que pode ajudar? Pois, mas eu não concordo muito com isso. Pois, mas aconteceu. Eu não concordo muito com isso, não é? Então os pais acham que realmente devem ir à escola, ver quais são os problemas que existem
para tentar realmente resolver a situação, porque eles não conseguem. Pois, mas isso é porque se está a inverter, conforme eu é um bocadinho a inverter estes modelos de autoridade que é importante ter em cada sítio. Nós temos que aceitar que existem hierarquias e, como eu vos disse, em diferentes contextos existe sempre um elemento que tem que ser o mais dominador, e não é um dominador no sentido de opressor, exatamente. Eu digo, às vezes, os pais estando lá prejudicam mais do que se não forem. Eu entendo, mas depois há professores que pedem ajuda também. Eu peço desculpa, se calhar eu também não passei a mensagem da melhor forma. São uma questão de opiniões. Sim, mas de um modo geral, mais os do que pais acham que devem existir esses bem, deixem-me só pôr aqui, porque já há gente a levantar-se e nós tínhamos a hora marcada para terminar às 5h30. Deixem-me só pôr aqui um ponto assente. Eu acho que é importante, ali como disse a doutora Isabel, acho que é importante nós ficarmos com as questões em aberto. Dizer-vos que algumas das coisas que vocês disseram aqui eu anotei. Quero muito ir a enviar-vos um e-mail com algumas das coisas que nós falámos e durante a próxima semana nós vamos querer receber mais algumas coisas que saiam da vossa cabeça depois daqui, ideias, propostas, e depois, antes de remetermos o documento final, vamos anexar aquilo que vocês nos fizerem chegar para continuarmos Acesso às comunicações. Sim, era isso que eu vos ia dizer agora. Eu não sei se sou uma tontinha do positivismo ou da utopia, mas eu continuo sempre a acreditar que a cooperação, a colaboração, a união e o tempo que nós dedicamos uns aos outros tem sempre muito mais resultado do que o resto das coisas. É assim que nós na Quero Muito trabalhamos, é assim que temos obtido os nossos resultados positivos. O que é um facto é que estamos ambos de acordo que, efetivamente, cada um lá na sua capelinha não está a dar resultado. Se calhar também não está a dar resultado a abordagem de um lado e a abordagem do outro. Se calhar chegou a altura de nós mudarmos aqui algumas coisas, porque efetivamente não está a dar resultado. E todos sentimos que não está a dar resultado. Não é? Mas nós se calhar chegamos aqui ao consenso de que não está a dar resultado. Certo? Questões muito práticas e eu não sei se o Valdemar, pode só aí chamar o Valdemar para falar, se nos quererá dizer alguma coisa. Eu, da minha parte, quero-vos dizer que sinto que ficou muita coisa por fazer, muita coisa por dizer e ainda mais discussão a ter. Talvez, diga? Vamos para aquele fim de semana na Madeira. Não sei como é que está o ponto de situação, mas convido-vos a likearem o nosso Facebook da Quero Muito, porque assim que formos vamos partilhar o nosso trabalho, que vocês certamente também contribuíram para que ele aconteça. Se calhar não vale a pena, porque esse voluntariado não deve existir. A Isabel Mesquita acho que não é apologista do voluntariado. Os pais, quando vão à escola, é voluntariado do seu tempo para ajudarem a escola a ser uma escola inclusiva e uma escola pública. Se calhar você não está a agir bem porque está no voluntariado. Não faz, mas não respondo, deixa para lá. Pois, se calhar não sei, mas Estou a seguir. Eu concordo com uma coisa que a Isabel diz, eu também vou pouco naquilo que os outros me dizem. Eu vou mais naquilo que eu acredito. E, Não, portanto, o sacrifício das nossas horas também deve ser Pronto, respeitado. eu vou Fazemos naquilo- parte da comunidade, já nos afastaram dos conceitos pedagógicos. É com a sua ideia será afastar-nos dos conselhos gerais. Acho que os pais são fundamentais para continuarmos a ter uma escola pública. Os pais não têm que estar no conceito pedagógico. Eu também acho. Claro, está bem. Eu acho que sou mãe, eu sou mãe e assim, os conceitos pedagógicos de uma escola são para quem tem direito de estar lá, são os meus professores. Deixa-me só dizer uma coisa só. Lá é graça. É Isabel e Nós estamos aí num caminho que vocês acreditam que já há pais que vão à universidade para falar com os professores, para criticar a avaliação que fizeram do trabalho público. Não, eu sigo um sítio há uns anos atrás que dizia assim, eu quero mais 5. Eu quero mais 5 significava que criam as associações de pais a nível... Eu fiz parte do movimento associativo de pais, eu dei muito o movimento associativo de pais. Agora, não podemos ir para o ensino superior, temos que deixar que os miúdos cresçam. podemos ir controlar, estou a brincar. Vamos lá. Cada coisa nós temos que saber o lugar das É ótimo nós termos opiniões distintas.
espelhos, é ótimo nós repetirmos sobre elas, é ótimo nós termos a capacidade de ouvir algumas coisas com as quais numa primeira linha nem identificamos, mas depois refletimos sobre isso. Fica aqui o desafio, que eu quero depois ir a lançar aqui ao Valdemar, que é um dos grandes responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Se calhar vamos trazer outros temas, se calhar até vamos trazer o tema da parentalidade, não sei, vamos ver, ficam aqui algumas ideias. Coisas práticas para vos mandar à vossa vida, porque como vocês viram, os pais dos filhos agressores passam pouco tempo com os meninos, portanto vão para casa. Última palavra para o Valdemar antes de vos mandar ir à vossa vida. Não, eu não. Não, ele não responde. Mas pronto, o que eu tenho para dizer é apenas uma receita daquilo que a Cristina vos estava a transmitir. É um prolongamento do agradecimento por terem estado aqui este dia, que eu penso que foi extremamente produtivo. Eu tive a sorte ou o azar de tropeçar com esta menina, lançar-lhe um desafio que ela, entretanto, aceitou. Depois tive também a sorte, porque temos sempre este parceiro connosco, da Divisão de Educação, assumir e aceitar também estes desafios. E a partir daqui penso que, pelo menos é a nossa vontade, que eles continuem a existir em crescendo. E vamos ver certamente mais vezes. Um obrigado a todos, um bom fim de semana. E agora, sejam felizes. A família espera-nos. Eu agora espero-vos lá.